Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na nossa 19ª aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Nós estamos naquela fase da carta, naquela etapa da carta ali onde Paulo está discutindo questões relacionadas ao culto. Nós já vimos a primeira parte, a primeira questão, que foi a questão da participação das mulheres no culto, aquela questão do uso do véu. Depois nós vimos as questões referentes à ceia do Senhor, semana passada. E hoje nós vamos entrar no assunto dons espirituais. Como é um assunto mais extenso, nós vamos usar pelo menos 2 aulas. Uma primeira aula, nós vamos dar um panorama geral sobre dons e fazer uma leitura do capítulo 12 em especial. Depois nós vamos pular o capítulo 13, tá? E nós vamos para o capítulo 14, semana que vem, falar especificamente de dons de língua e dom de profecia. Tá? A gente vai tentar fazer uma abordagem sobre o que nós entendemos sobre o dom de língua, o que a Bíblia nos fala, o que as muitas vertentes cristãs interpretam. E, embora a gente já vá dar uma palhinha hoje sobre as muitas vertentes acerca dos dons espirituais, mas nós vamos na semana que vem ir para o capítulo 14. Por que nós vamos fazer isso? Se você já leu o capítulo 12, 13 e 14, eles estão dentro do mesmo contexto, mas o capítulo 13 é um parêntese entre a discussão que se inicia no capítulo 12 e o assunto, a discussão que se encerra no capítulo 14. O apóstolo Paulo fala sobre dons, ele pausa a discussão ali no finalzinho do capítulo 12 e diz assim, olha, eu estou falando sobre dons, estou explicando para vocês sobre dons, mas agora eu queria falar com vocês de uma opção, de um caminho melhor, um caminho mais excelente. Inclusive o último verso diz, quero apresentar a vocês um caminho mais excelente, um caminho melhor do que essa discussão. Aí ele fala sobre o amor. Aí ele tece todo um arrazoado sobre o amor no capítulo 13, capítulo bastante conhecido, muito famoso, capítulo de 1 Coríntios 13. E quando ele encerra ali o capítulo 13, ele volta ao capítulo 14 para encerrar o que ele havia iniciado no capítulo 12. Então, o capítulo 12 e 14, eles conversam como se fosse um texto único. O capítulo 13 é um intervalo no meio dessa discussão que nós vamos abordar numa terceira aula ali para fazer o fechamento, para fazer o encerramento sobre essa discussão sobre dons. Então, nós vamos ter a primeira aula de hoje sobre o capítulo 12, próxima aula nós vamos tratar do capítulo 14 e na última aula a gente encerra tratando do capítulo 13 e como é que o amor está ligado com a questão dos dons aí dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Então, abra a Bíblia comigo aí no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. A gente vai ler o capítulo todo, então acompanhe aí a leitura para que você possa entender o contexto, tá? O texto diz o seguinte, sobre a diversidade de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda que quando eram gentios, ereis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, dom de discernir os Espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Porque, assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser não sou olho, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo,
E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra, e os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos realizam milagres, todos têm dom de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Então aqui encerra o capítulo 12. Vamos orar para iniciar o nosso estudo do capítulo 12. Senhor, tem misericórdia de nós, abre nosso entendimento e ajuda-nos a entender a importância de compreendermos os dons espirituais, de uma forma que nós possamos te servir melhor por meio desta dádiva que o Senhor nos concede. Auxilia-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, vou colocar na sua tela aí o nosso slide para facilitar o acompanhamento aí. Aí aquela nossa organização do estudo, né? Nós estamos ali na fase de análise do culto, né? E em seguida aí nós vamos vai ali do capítulo 11 até o capítulo 14. A gente tem ainda algumas coisas a tratar dentro desse contexto aí do culto, né? Encerrando isso, nós vamos dar continuidade ali aos estudos em relação à questão da ressurreição lá no capítulo 15, tá? Mas isso nós estamos adiantando, sendo dos próximos capítulos. Mas então, abra aí a sua Bíblia, eu vou passar aqui o slide apresentando uma primeira introdução do que está acontecendo, tá? Então você vai ver aí nas anotações o que está acontecendo, qual é o contexto que nós podemos aprender da leitura da carta e de todo o contexto que nós já estudamos a carta. Nós já vimos que a igreja de Corinto é uma igreja que está em constante desentendimento interno. Há uma série de problemas comportamentais dentro da igreja. Paulo já tratou de vários deles. Tem questões de desvio de conduta moral, tem questões de desvio de má compreensão da função dos líderes dentro da igreja, né? Nós vimos isso lá nos primeiros capítulos, mas é uma igreja que ela está ali permeada por muitos problemas, tá? Inclusive a nossa proposta ao estudar essa carta é aprender a ser igreja a partir dos erros, a partir das falhas e das correções que o apóstolo Paulo apresenta aos Coríntios dentro da carta, das duas cartas à igreja de Corinto. Então o que estava acontecendo ali? Aparentemente dentro da igreja havia um grupo que se julgava mais espiritual. O apóstolo Paulo inclusive já falou mais de uma vez sobre eles, vai voltar a falar mais uma vez, assim, vocês que se julgam espirituais, né? Então, aparentemente, tinha uma turminha dentro da igreja, um grupo de irmãos, que se julgavam mais espirituais. Por quê? Porque tinham recebido o dom de línguas, porque eles falavam em línguas e também alguns profetizavam. E eles entendiam, então, que esse dom de língua, que é essa capacidade de falar em uma língua aparentemente não compreendida, e nós vamos discutir isso melhor na próxima aula, do que se trata esse dom de língua em específico, mas o fato é que alguns irmãos falavam em línguas, na igreja, falavam em línguas no culto e se julgavam mais espirituais superiores aos demais irmãos. Esse grupo ele se sentia livre para fazer o uso desse dom sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de regramento, sem qualquer tipo de interpretação. Então, muitas vezes ao longo do culto as pessoas falavam em línguas e ninguém interpretava e ficava por isso mesmo e eles se julgavam mais espirituais do que os outros por conta disso. Corinto é tratado pelo apóstolo Paulo como uma igreja que não falta dom, tá? Não faltou nenhum dom. O apóstolo Paulo diz que todos os dons que ele cita nesse capítulo que nós lemos, que é uma das listagens de dons dentro do texto bíblico, todos esses dons estão presentes lá em Corinto. Nenhum dom faltou aos coríntios. Mas aparentemente havia uma fixação da igreja nesses dons específicos, no dom de língua e no dom de profecia.
tá? Especialmente a profecia aqui na questão de oráculo, tá? De você trazer uma revelação nova acerca da vontade de Deus, algo além do que já era conhecido, tá? Então, eles criavam essas distinções internas entre espirituais e não espirituais, aqueles que falavam em línguas, que tinham dons carismáticos, tá? Esses dons sobrenaturais, eles eram mais espirituais do que aqueles que não tinham esses dons ou que não ostentavam esse tipo de dom. Isso promovia divisão dentro da igreja, isso promovia confusão no culto, isso promovia desarmonia dentro do corpo, tá? Então o corpo estava em desarmonia, estava em divisão, havia confusão no culto, e isso tudo o apóstolo Paulo vai tratar ao longo do capítulo 12 e do capítulo 14. Então, o apóstolo Paulo apresenta a seguinte solução. A primeira solução que o apóstolo Paulo apresenta, né, detectado o problema, ele vai então retomar aqui o ensino sobre a origem, função e natureza dos dons, que é o que ele inicia agora no capítulo 12. Então ele vai explicar que o dom tem origem no Espírito Santo, tá? Ele vai explicar que a função é para edificação na igreja, edificação da igreja, e ele vai dizer que a natureza desse dom é uma capacitação sobrenatural. Então vamos ver lá no texto bíblico. Abra comigo aí no capítulo 12, você abre na sua Bíblia, lá no iniciozinho ele vai dizer o seguinte, ó: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo isso. Aí ele fala, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, né? Ou seja, é para a edificação da igreja, para benefício do corpo. Aí ele diz, porque pelo Espírito, ou seja, a origem do dom é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá o dom para cada pessoa da igreja. Então, porque é dado a um espírito de palavra de sabedoria, para outro, uma palavra de conhecimento, para outro, pelo mesmo Espírito é dada a fé, para outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. E aí, no final, ele finaliza no verso 11 dizendo, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme deseja. Então, o que nós podemos aprender do texto? Tá? O Espírito Santo é a origem dos dons, é ele quem distribui os dons. Esse dom tem uma função para edificar o corpo, a função dele é edificar a igreja, é promover o bem comum da igreja, e a natureza dele, a razão de existir dele, ou seja, a sua essência, é uma capacitação sobrenatural. Então ele vai explicar também que esses dons devem promover união, pois provém de uma mesma fonte. Perceba que o texto todo ali que nós lemos, esses versos que nós relemos agora, eles estão dentro de um contexto de união. Eles dizem, olha, vocês estão, por meio dos dons, promovendo desunião, mas os dons não podem promover desunião porque eles têm uma mesma fonte. Então, eles não podem promover desunião na igreja, está errado. Mais uma vez, os coríntios estão deturpando algo que lhes é dado pelo Espírito Santo, algo que lhes é dado por Deus, de maneira que, ao invés de promover a união, o congraçamento, a comunidade, a fraternidade, eles estão promovendo a desunião. A mesma coisa a gente viu em relação à ceia. A ceia é um elemento agregador, porque Cristo morreu para juntar um corpo, um povo para si, para dar início a um corpo, um povo para si, para juntar pessoas em torno de uma congregação, em torno de uma única razão de existir. E a ceia que eles estavam realizando estava promovendo desunião, desagregação. As pessoas estavam se sentindo tolhidas, estavam se sentindo separadas dentro do corpo. A mesma coisa acontece agora com os dons. Ao invés dos dons promover união da igreja, edificação do corpo, bem comum, tá? Estavam promovendo desunião, desentendimento e brigas. Tá? Então ele vai apresentar essa analogia do corpo, afirmando que cada membro tem uma função, logo cada membro do corpo de Cristo também tem uma função com igual importância e igual valor. Então ele vai usar essa analogia do corpo, dizendo, olha, vocês são um corpo, são parte do corpo, vocês estão ligados ao corpo de Cristo. E assim mesmo, da mesma forma que o corpo tem diversos órgãos e cada órgão, cada parte, cada membro tem uma função, e essa função é importante para o corpo, a ponto de, se o corpo, essa parte sofrer algo, todo o corpo sofrer com ela, então, da mesma forma, vocês têm que se comportar de fato como um corpo. Cada um de vocês vai ter uma função dentro desse corpo, cada um de vocês vai exercer uma atividade dentro desse corpo, e essa atividade ela tem igual importância e igual
valor para todo o corpo, tá? Então, por consequência lógica, tá? Não é possível que todos queiram ser a mesma parte do corpo. Então, ele vai usar exatamente essa analogia ao longo do capítulo 2, dizendo, ninguém pode, nem todo mundo, não dá para todo mundo ser mão, não dá para todo mundo ser pé, não dá para todo mundo ser cabeça, porque senão você não tem corpo. O corpo precisa de todos os elementos para você, de fato, identificar um corpo. Inclusive, lembrando um pouco aqui para fazer uma ilustração, ouvindo um desses videozinhos infantis, que a Elisa, minha filha, assiste no YouTube Kids, esses sistemas de vídeos para crianças, num deles eles falam exatamente isso. Eles, eles estão lá descrevendo o corpo humano e a professora lá que está cantando com as crianças numa escolinha lá, ela diz exatamente isso, tem boca, tem nariz, mas não é um corpo, porque faltam os outros elementos, não é porque você tem apenas uma dessas partes que você tem o corpo completo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo, não adianta vocês quererem ser corpo se todo mundo quer ser cabeça, se todo mundo quer ser pé, se todo mundo quer ser mão. Vocês têm que entender que cada um de vocês ocupará uma determinada função relativa ao corpo. E aí ele, inclusive, faz ali umas explicações. Ele diz, no nosso corpo, aquelas partes que para nós são menos honradas, nós temos uma preocupação maior com elas, nós protegemos elas de uma maneira maior, nós vestimos mais essas partes do que as outras partes. E há outras partes que não precisam de tanta proteção, então nós expomos elas com uma maior tranquilidade. E assim ele vai dizer, tem partes do corpo de Cristo que vão ficar mais expostas, tem parte do corpo de Cristo que vão ficar mais protegidas, mas todas elas recebem igual importância e igual preocupação, porque se uma delas sofre alguma coisa, o corpo inteiro sofre junto com ela. Então, no final do capítulo 12, Paulo vai abrir esse parênteses para apresentar uma solução melhor, que seria esse caminho superior, que seria o caminho do amor, que nós vamos ver na terceira aula, após a nossa próxima aula. Então, e aí no capítulo 14, ele volta a falar de dons, e agora em especial em relação ao dom de profecia, ao dom de línguas e a sua relação com a ordem no culto, onde ele vai fechar toda essa discussão sobre problemas no culto. Tá? Então, dito isso, a gente entende a partir do texto que os dons são uma capacitação do Espírito Santo para a igreja, e cada membro do corpo vai receber um dom específico. Dito isso, para facilitar o nosso estudo, separei algumas perguntas e respostas que são muito comuns no meio dessa discussão sobre dons espirituais. Tá? Então, são perguntas gerais que vão servir meio que de um roteiro para a gente entender o contexto geral de dons, e aí a gente também vai fazendo pontuações sobre o capítulo 12 em específico. Tá? Então a primeira pergunta é: o que são os dons espirituais? A gente já respondeu rapidamente nos pontos anteriores, mas para ficar bem claro, para que você compreenda bem, o que são os dons espirituais? Elas são capacidades, habilidades que Deus concede graciosamente pelo Espírito Santo a todos os salvos para a edificação do corpo. Então perceba, os dons são capacidades ou habilidades que Deus concede graciosamente pelo Espírito Santo. Na economia da Trindade, na forma como a Trindade se relaciona conosco, ficou a cargo do Espírito Santo distribuir esses dons. Esses dons são distribuídos, são parcelas da vontade de Deus que são distribuídas aos homens, distribuídas aos crentes, tá? E eles têm uma função. Qual é a função do dom espiritual? Edificação do corpo, tá? Essa é a função do dom espiritual. Ela está ligada com a edificação do corpo. E ela é distribuída a todos os salvos, tá? Então, todo crente tem um dom espiritual. Todo crente pode até ter mais de um dom espiritual, mas ele tem que ter pelo menos um dom espiritual. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso nas próximas perguntas, tá? Então, o dom também precisa ser distinguido do talento, tá? O dom é diferente do talento. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que o seu talento é um dom espiritual. Lembre-se da seguinte forma de compreender, tá? O dom é algo que é dado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. O talento é algo que Deus concede a você, porque tudo vem de Deus no fim das contas,
Mas o seu talento ele não necessariamente precisa ser utilizado para a glória de Deus. Os dons só têm função em relação à glória de Deus, a glorificar a Deus e edificar o corpo. Mas pode ser que o seu talento possa ser desenvolvido por meio de um dom ou possa se desenvolver em um dom. Então, por exemplo, você é um exímio musicista, você estudou música, você desenvolveu as suas capacidades técnicas como musicista, você desenvolveu uma belíssima técnica. Isso, quando você se converteu, ou de repente você se converteu ou já era convertido, isso pode ser considerado como uma dádiva de Deus, mas que não necessariamente precisa ser utilizada para a glória de Deus dentro da edificação do corpo. Você pode utilizar, por exemplo, para ganhar a vida como músico, como profissional de música, ou como professor de música. Isso não necessariamente é um dom, isso está muito mais próximo de um talento. Mas uma vez que você emprega isso para a glória de Deus e reverte essa sua capacidade para o benefício do corpo, aí você pode começar a tratar isso como um dom. Mas lembre-se que o dom tem a ver com uma capacitação sobrenatural, uma capacitação especial. Normalmente o dom está associado com algo que acontece após a sua conversão. Deus pode pegar o seu talento e transformar num dom? Pode, tá? Mas faça essa distinção. Talento não é dom, tá? Talento é uma capacidade que você tem, que você desenvolve. Talentos são dados por Deus? Também são dados por Deus. Nós entendemos que tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus. Inclusive, por exemplo, quando você vê um artista produzindo um belo quadro, produzindo uma bela peça teatral, um filme ou uma bela música, ainda que isso não tenha sido feito para a glória de Deus, mas que seja algo belo, algo que seja digno de louvor ou digno de aplausos, isso também tem origem na graça de Deus, na graça comum, que a gente entende que Deus derrama sobre todas as pessoas. Os cientistas que estão desenvolvendo todas as curas e vacinas e tratamentos médicos, que têm talentos especiais para matemática, física, química e outras áreas do conhecimento, talentos naturais para entender essas coisas, é graça de Deus, é dádiva de Deus, mas não é necessariamente dom espiritual. O dom espiritual ele está intimamente ligado com a edificação do corpo, com a glorificação de Deus. Então é algo que é dado para a glória de Deus e para a glorificação do corpo e para a edificação do corpo, tá? Então às vezes a gente confunde talentos com dons. Óbvio, você, um médico, você, um musicista, você, um artista, você, um profissional de uma área específica que tem um talento sobrenatural, melhor, um talento exageradamente destacado em determinada área, isso pode ser transformado por Deus em um dom para a glória de Deus? Pode, tá? Mas na medida do possível, para a gente fazer uma distinção didática aqui, entenda que dom é algo que é dado por Deus para a edificação do corpo. Então ele tem uma função, edificação do corpo, edificação da igreja, glorificação do Senhor. Os talentos, eles podem ser utilizados para outras coisas, inclusive para o louvor pessoal. Atletas de futebol, de vôlei, de basquete ou qualquer outra área que tem um talento sobrenatural no seu esporte, eles não necessariamente estão glorificando a Deus ou edificando o corpo com o seu talento. Eles estão muitas vezes conseguindo glórias para si mesmo. E não há nada de errado nisso aqui, tá? O grande erro é não reconhecer que isso também é dádiva de Deus, tá? Como a gente já perguntou antes, eu tinha feito essa pergunta, eu tinha respondido inclusive, todo crente tem um dom? Sim, todo crente tem um dom, tá? Todo crente tem um dom, por quê? Porque o Espírito distribui individualmente a todos, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 11, tá? Mas um só é o Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então, o Espírito Santo distribui os dons conforme ele deseja, mas ele distribui a todos. Lembra-se lá que na analogia do corpo que o apóstolo Paulo fala, ele diz que toda pessoa, ou todo membro do corpo, ele corresponde a uma parte do corpo. Logo, não dá para você ter partes inúteis no corpo. Toda parte do corpo tem uma utilidade, tem uma função, tem uma tarefa a cumprir em prol do corpo, tá? Por mais inútil que pareça determinados órgãos, eles têm funções que muitas vezes a gente não entende ou que a gente só vai descobrir se a gente estudar profundamente a função daquele órgão. Mas não tem nada de graça no corpo, tá? Até mesmo o apêndice, que muitas vezes tentam dizer que não tem grande função, ele tem algumas
já é encontrado na discussão médica aí algumas funções ou alguns resquícios de funções dele para o corpo. Mas o ponto é que todo elemento do corpo ele tem uma função. Como ele tem uma função, usando essa mesma analogia, todo crente tem um dom. Você pode perguntar para mim, pastor, mas como é que eu descubro o meu dom? Tá? A sugestão que eu dou para você é leia as listas de dons que a gente vai citar daqui a pouco, elas. Tente verificar se alguma delas ali você se identifica com aquilo, mas acima de tudo, peça que o Espírito Santo lhe identifique isso, porque quem distribui o dom é o Espírito Santo. Ele há de identificar em você uma tarefa dentro do corpo, uma função dentro do corpo e vai lhe capacitar sobrenaturalmente para essa função. Então, todo crente tem um dom espiritual? Tem. Quais são os dons espirituais? Nós temos no texto bíblico pelo menos 4 ou 5 listas mais conhecidas. Tá? Nós temos uma lista em Romanos 12, que vai de 6 a 8. Nós temos uma lista em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, que nós lemos. Nós temos uma segunda lista também, 1 Coríntios 12, que vai do verso 28 até o 31, que nós lemos também. Nós temos uma lista em Efésios 4, de 11 a 13. E nós temos uma última lista em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 até o verso 11. Essas listas, ora se repetem, ora acrescentam. Elas acrescentam alguns dons em outras, elas citam diversos dons, mas existe ali um elemento que dá para você fazer uma padronização. Então, por isso a nossa próxima pergunta seria: estes são todos os dons conhecidos? Tá? Esses são todos os dons conhecidos? Tá? Os dons, de forma geral, eles podem ser divididos em dons de serviço e dons de ensino. Tá? Basicamente, se você pegar todas essas listas, você vai conseguir dividir elas nesses 2 grandes grupos: dons de ensino e dons de serviço. Existe uma capacitação para o ensino do corpo, para a edificação do corpo por meio do ensino, e há capacitações para a edificação do corpo por meio do serviço uns aos outros. Tá? Isso parece ser um padrão. Inclusive, as diaconias que nós temos dentro do texto bíblico são diaconias de ensino, diaconia de palavra, os presbíteros, e a diaconia da mesa, a diaconia do serviço, que são os diáconos mesmo, propriamente dito. Lá em Atos, quando há a divisão, a criação dos diáconos, né, quando há a escolha dos diáconos, a expressão que os apóstolos usam é: enquanto esses se dedicarão à diaconia da mesa, ao serviço da mesa, nós nos dedicaremos à diaconia da palavra, ao serviço da palavra. Então, de uma maneira geral, você tem esses 2 grandes grupos. Então, isso serve inclusive para responder a pergunta anterior lá de se todo crente tem um dom espiritual e até como descobrir o meu dom espiritual. Verifique onde você se sente mais confortável, onde você enxerga mais a sua atuação dentro da igreja. Ou ensinando outras pessoas dentro da igreja, ou servindo aos irmãos dentro da igreja, tá? Servindo uns aos outros. Esses 2 grandes grupos englobam quase todos os dons que aparecem listados em todas essas listas que eu acabei de citar, esses textos que eu acabei de citar. Tá? O dom é permanente? Tá? Muitas vezes as pessoas falam assim: o meu dom, o meu dom, o meu dom. O que a gente pode entender? O dom é do Espírito Santo e ele é concedido para a edificação da igreja. Logo, o Espírito distribui conforme deseja, é o verso 11. Então, é possível que alguém perca dom. Tá? É plenamente compreensível isso. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo dá o dom na medida de que esse dom serve à igreja. Lembre-se, o dom não é seu, a capacitação não é sua, isso não é um talento seu. Embora os seus talentos possam contribuir para o seu dom, ou possam ser utilizados pelo Senhor na hora de lhe capacitar com um dom específico, embora isso possa acontecer, o dom não é seu. O talento é seu, o talento é algo que Deus lhe deu na sua concepção, quando ele lhe formou. Agora, o dom é algo que é dado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá, o Espírito Santo pode tirar, à medida que isso não for usado para a edificação da igreja, à medida que isso não for dado, for utilizado para aquilo que de fato ele foi lhe concedido. Então, nesse sentido, o dom não é permanente. As pessoas podem ter, inclusive, um dom em um determinado momento e um outro dom em outro determinado momento. É óbvio que o que nós vemos no padrão do comportamento da igreja é que uma vez que Deus capacita alguém com um determinado dom e a pessoa se engaja na tarefa na tarefa da igreja, na tarefa
da edificação do corpo, naturalmente ele vai desenvolver esse dom ao longo de toda a sua caminhada espiritual, ao longo de toda a sua caminhada de fé. Tá? Então, nesse sentido, o dom não pode ser encarado como uma propriedade minha, logo eu não posso encarar isso como uma forma de algo como se fosse permanentemente meu. Tá? Eu devo ter a humildade de entender que se eu não usar o dom, tá? Se eu não usar o dom que Deus me deu, para a edificação do corpo, para a glorificação do Senhor, é possível, é perfeitamente possível que o Espírito Santo o tire de mim e dê a outro a quem ele entender que usará o que será mais útil na obra do Senhor. Nesse sentido, a gente precisa compreender, inclusive, aquelas parábolas onde Jesus diz que o servo, quando faz o seu serviço, ele não faz mais do que a obrigação, tá? Porque o serviço do servo é servir. Então, quando Deus nos capacita para o serviço da obra, ao fazermos o serviço da obra, nós estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Nós não estamos fazendo mais do que deveríamos fazer, nós não somos dignos de nenhum tipo de louvor especial. Então, Deus me deu um dom. Deus me deu a capacidade de ensino, deu o dom do ensino, me deu o dom da palavra, me deu o dom do pastoreio. Então, se eu uso isso para a glória de Deus, Deus é louvado, Deus é honrado, Deus me mantém nessa jornada. Se eu não uso isso para a glória de Deus, tá? Deus pode muito bem tirar essa capacitação sobrenatural de mim e dar a outro que ele entender que deva ser mais útil dentro da obra dele, tá? Agora, se eu uso o dom que Deus me deu, eu não fiz mais do que obrigação, eu sou servo, e como servo eu fiz exatamente aquilo para o qual eu fui chamado, né? Servir ao corpo de Cristo. Então, nesse sentido, o dom não é permanente. Todas as igrejas têm todos os dons, tá? Esse também às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, às vezes tentam distinguir, tentam identificar dentro da igreja todas as pessoas que têm todos os dons. Na verdade, nem todas as igrejas têm todos os dons. A igreja de Corinto é uma igreja muito peculiar, onde Paulo afirma que lá eles tinham todos os dons. Mas isso não necessariamente é obrigatório, até porque o apóstolo Paulo diz que há dons que são mais necessários do que outros. Ele vai deixar isso bem claro lá, especialmente lá no capítulo 14, que há dons que podem não existir na igreja, a igreja sobreviverá sem eles, com muita tranquilidade. Há dons que não aparecem dentro do corpo e não necessariamente o corpo sofre por conta disso. É o que ele vai falar também em relação à analogia do corpo. Há membros do corpo que, embora sejam parte do corpo, sejam importantes, a falta deles ou algum eventual problema com eles faz com que o corpo todo sofra, mas o corpo sobrevive sem eles. Agora, há outras partes do corpo, há outros órgãos do corpo que sem eles o corpo para de funcionar, sem eles o corpo para de ter qualquer tipo de utilidade ou de qualquer tipo de capacidade de desenvolvimento. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai deixar claro que há dons que são mais necessários do que os outros, tá? Então, essas perguntas servem para a gente ter esse panorama geral. Ainda dentro de um panorama geral, eu quero encerrar com vocês aqui falando sobre a questão de distribuição de dons. Há uma grande discussão no meio da igreja sobre as formas como os dons são desenvolvidos ao longo da história da igreja e qual é a nossa relação com os dons e com a diversidade de dons nos dias presentes, nos nossos dias. Tá? Então, a pergunta seria, os dons ainda são distribuídos da mesma forma até hoje? Tá? Em certo sentido, eles são distribuídos da mesma forma. É o Espírito Santo quem distribui de acordo com a vontade dele para a edificação do corpo, para a glorificação do Senhor. Contudo, todos os dons listados no texto bíblico ainda permanecem sendo distribuídos até hoje, tá? E aí, para a gente responder isso, a gente precisa ter um panorama geral sobre as percepções que a igreja tem sobre os dons em geral. Para que a gente forme esse panorama, eu preciso primeiro fazer dois extremos. Primeiro, estabelecer dois extremos com vocês. Um extremo é o deísmo, o outro extremo é o misticismo. De um lado eu tenho o deísmo, que é a ideia de que Deus criou todas as coisas, mas ele não se envolve mais com a criação. Então, anote aí, um extremo. Outro extremo é o misticismo, que é a ideia de que Deus está envolvido, o sobrenatural está envolvido com absolutamente tudo. Tá? Então, por exemplo,
Uma porta bateu, foi um espírito. Uma caneta caiu no chão, foi um espírito. Eu estou sentindo algo no meu coração, é Deus falando comigo. Eu estou sentindo um aperto no meu peito, é o demônio me pressionando ou me oprimindo, tá? Então nós temos esses dois extremos. Um extremo, Deus não se envolve com nada, sobrenatural está fora da nossa realidade, ele apenas participou da criação. No outro extremo, eu tenho o sobrenatural envolvido com absolutamente tudo. Nós não queremos nenhum nem o outro, tá? Mas no meio do caminho, nós vamos ter as percepções teológicas sobre a nossa relação com os dons sobrenaturais, com os dons do Espírito Santo. Nós vamos ter, de um lado, o que a gente vai chamar de conservadorismo, tá? E do outro lado, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de movimento carismático. Primeiro, dentro do movimento do conservadorismo, nós vamos ver aqui pelo menos 3 divisões de percepções que são gradativas, tá? Cada uma delas é mais abrangente e vai diminuindo, ou melhor, eu vou começar das mais restritivas e indo até as mais abrangentes. E da mesma forma, lá quando nós falarmos do movimento carismático, tá? Então, primeiro, dentro do conservadorismo, o mais restritivo que nós temos, a percepção mais restritiva, é o antissobrenaturalismo. O que vão pensar aqueles que se declaram antissobrenaturais? Conservadores antissobrenaturais. A ideia de que não existe nenhum tipo de manifestação sobrenatural quando se fala de dons do Espírito Santo. Então, todos os dons carismáticos citados no texto bíblico, tais como cura, revelação, profecias específicas, profecias revelacionais, línguas estranhas, interpretação de línguas estranhas, curas sobrenaturais ou ações miraculosas, né? Todas essas coisas cessaram no tempo, tá? Todas essas coisas cessaram no tempo. Então esse grupo, o conservadorismo, a gente vai chamar isso de cessacionismo antissobrenatural. É a ideia de que os dons cessaram, tudo quanto é aquilo que for sobrenatural cessou ao longo do tempo, tá? Dentro desse grupo a gente vai ter ainda o que a gente chama do cessacionismo propriamente dito. O que é o cessacionismo? Ele vai dizer que os cessacionistas vão crer que existe o sobrenatural, tá? Contudo, esses dons revelacionais, esses dons miraculosos, eles foram se encerrando, especialmente com o advento do encerramento do cânon bíblico, do fechamento do cânon bíblico. Quando a igreja passou a ter toda a revelação à sua disposição, especialmente os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando se encerrou e se fechou, deixou-se de ter importância alguns marcos que os dons sobrenaturais traziam para o movimento da igreja, tá? Então, isso é uma percepção cessacionista. A outra percepção que nós vamos ter, mais abrangente, tá? Nós estamos partindo da mais restritiva, antissobrenaturalismo, por uma intermediária, que seria o cessacionismo, e agora um pouco mais abrangente, que seria o desvanecentismo. O que seria o desvanecentismo? Desvanecentismo é uma expressão cunhada por um teólogo desses que tem canais de YouTube, chamado Iago Martins. É um jovem teólogo. Ele cunhou essa expressão a partir da ideia, especialmente do que um teólogo americano, que a gente vai citar mais para frente, fala, né, de uma resposta que ele dá sobre o assunto mais para frente. Eu vou comentar com vocês ainda nesse slide aí. Mas o desvanecentismo é a ideia de que os dons, eles não cessaram, mas eles foram arrefecendo, eles foram perdendo necessidade, eles foram perdendo, enfraquecendo, na verdade, perdendo poder. A ideia seria mais ou menos essa, de que não há necessidade mais dos mesmos dons anteriormente. Qual é a diferença em relação ao cessacionismo? O cessacionismo entende que acabou. O advento do fechamento do cânon encerrou a necessidade dos dons carismáticos, dos dons sobrenaturais, especialmente daqueles dons que são extraordinários, são fora do comum, tá? Especialmente dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Essas coisas cessaram
com o fechamento do cânon, tá? O desvanescentismo, ele vai entender que essas coisas não necessariamente cessaram, elas ainda estão à disposição da igreja. Contudo, perdeu-se a importância para o caminhar da igreja nesse momento, esses dons, exatamente por isso o Espírito Santo não os distribui mais de acordo com a vontade dele, porque eles perderam o impacto, eles arrefeceram o poder nesse momento. Então, essas seriam as três classificações conservadoras. No outro extremo, nós teríamos agora os carismáticos. Tá? Dentro do movimento carismático, seriam todos aqueles que acreditam que os dons não cessaram, os dons continuam sendo distribuídos, os carismas, né, continuam sendo distribuídos, especialmente os dons carismáticos. Então, dom de língua, dom de profecia, dom de cura, tudo isso continua sendo distribuído para a igreja nos tempos atuais, da mesma forma como acontecia lá na igreja apostólica, na igreja que é citada no Novo Testamento. Dentro deles nós temos o clássico mais conhecido, é o movimento pentecostal. Tá? O pentecostalismo ele não é marcado só por conta da crença na permanência dos dons carismáticos, tem uma série de outros elementos que destacam o que é de fato o movimento pentecostal, mas é fato que os pentecostais creem que todos os dons que são citados no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, continuam sendo distribuídos na igreja. Então, os pentecostais, de uma maneira geral, acreditam que irmãos dentro da igreja hoje ainda recebem o dom de cura. Assim como os apóstolos e alguns membros da igreja citados ao longo do Novo Testamento receberam o dom de cura, no Novo Testamento, nos tempos modernos, os pentecostais creem que os irmãos continuam recebendo esse tipo de dom à medida que for necessário. Tá? Também acredito que o dom de língua continua sendo distribuído da mesma forma como era distribuído antigamente, dom de interpretação, dom de profecia, dom de revelação, todos esses dons sobrenaturais que são destacados e são citados ao longo ali do Novo Testamento, os irmãos carismáticos pentecostais entendem que eles continuam sendo distribuídos até os dias atuais. O outro grupo que nós temos é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele difere um pouco do pentecostalismo, não por negar o que nós acabamos de falar sobre o pentecostalismo, mas mais por acrescentar coisas ao movimento pentecostal. Então, dentro desse movimento neopentecostal, nós vamos ter o acréscimo daquelas famosas unções, unção do riso, unção dos quatro ventos, unção do dente de ouro, unção dos animais, essas unções que eram para capacitar a igreja para uma atividade sobrenatural específica, né? Esses movimentos do caicai, movimento de cair no Espírito Santo, de falar em línguas sobrenaturais, né? Língua dos anjos, esses movimentos que são muito ligados ao neopentecostalismo, tá? Eles estão também dentro do movimento carismático, porque eles entendem que isso também são dons dados pelo Espírito Santo, distribuídos à igreja, de maneira que a igreja vai receber uma espécie de revelação sobrenatural daquilo que eles precisam saber da vontade de Deus. Nesse sentido, a gente precisa perguntar qual que é a corrente correta, tá? Nós fazemos parte de uma igreja que está dentro do conservadorismo, ela está dentro do movimento conservador. Embora nós não tenhamos uma posição oficial da tradição batista, porque a tradição batista é uma tradição que nesse quesito ela nunca precisou firmar uma posição única, porque não foi isso que nos identificou como denominação, mas o fato é que nós estamos dentro do movimento conservador, tá? Embora hajam igrejas batistas pentecostais, tá? Não necessariamente da mesma convenção, mas de outras convenções. Por exemplo, a Igreja Batista Nacional, né? A Convenção Batista Nacional, ela é uma convenção batista pentecostal, tá? Eles entendem pela continuidade dos dons, da mesma forma como está descrito aí ao longo do Novo Testamento. Mas, de uma maneira geral, nós estamos ali no movimento conservador. Nós podemos gravitar entre os três movimentos. Você vai ter batistas que são antissobrenaturais, que vão dizer que não tem absolutamente mais nenhum tipo de movimento sobrenatural nos tempos modernos. Você vai ter batistas cessacionistas e você vai ter também
batistas que podem se identificar com esse desvanescentismo citado aqui também dentro dessa classificação. Mas eu quero trazer para vocês uma opção dada pelo teólogo Daniel Wallace, que eu havia citado anteriormente, que esse texto bíblico ele não trata desse termo especificamente, tá? O texto bíblico ele não trata nesse sentido de qual é o caminho correto. Aparentemente o apóstolo Paulo não está preocupado em explicar isso, porque isso não é um problema do tempo dele. No tempo dele os dons estão sendo distribuídos. O que nós temos é um problema no nosso tempo. Por quê? Porque ao longo da história da igreja, muitos desses dons pararam de ter algum tipo de relevância para a igreja, pararam de aparecer na história da igreja. Então a discussão é uma discussão do nosso tempo, não é uma discussão do texto bíblico. Mas uma exegese do texto, uma exegese bíblica, histórica e teleológica de todo o cristianismo, nos leva a entender que esses dons estão sempre relacionados com a obra missionária. Então, aparentemente, pelo que a gente percebe, esses dons, ao longo de todo o texto bíblico, eles estão ligados com a obra missionária. Tá? Esses dons aparecem em um movimento de plantação de igreja, em um movimento de chegada do evangelho em um contexto que não é acessível ao evangelho, que não é um contexto receptível ao evangelho. Por isso, os dons aparecem com maior profusão. Por isso, os elementos sobrenaturais aparecem com maior profusão ao longo do texto bíblico. Então, nesse sentido, o Daniel Wallace, esse teólogo americano, ele vai afirmar que a igreja, quando chega em um novo ambiente onde ela não existia antes, Deus manifesta os dons e manifesta todos os tipos de dons. Por isso que nós ainda vamos ter nos tempos modernos, quando igrejas chegam em regiões onde não há presença evangélica ou presença cristã anterior, é natural que os missionários que estão envolvidos ali percebam e vivenciem experiências sobrenaturais, experiências que são muito específicas daquela região e daquele momento. Contudo, à medida que a igreja vai se organizando e as escrituras ficam à disposição na linguagem do povo, então a necessidade desses dons vão arrefecendo. Então, nesse sentido, um posicionamento desvanecentista é um posicionamento que me parece ser mais coerente com o texto bíblico, coerente com a história da igreja e coerente com as experiências que nós vamos vivenciando por meio, especialmente, dos missionários que estão em ambientes hostis ao evangelho. Então, nesse sentido, nós entendemos que é mais prudente não adotarmos uma afirmação de que os dons simplesmente cessaram, tá? Porque nós não somos o Espírito Santo para determinar quando os dons vão cessar ou não, mas ao mesmo tempo, aquilo que muitas vezes nós chamamos de dons carismáticos não necessariamente são dons carismáticos ou não necessariamente atendem à função dos dons espirituais, que é a edificação da igreja. Então, por exemplo, essas cruzadas que muitas vezes vocês veem na propaganda na TV, cruzada onde o missionário XYZ vai curar um monte de gente. Fica meio estranho porque o dom de cura, embora a função dele seja curar uma enfermidade, todas as vezes que ele é relatado no texto bíblico, ele está dentro do contexto de evangelização, ele está dentro do contexto de edificação do corpo, ele está dentro do contexto de afirmação do evangelho. Quando você aparentemente faz uma espécie de campanha ou de uma cruzada para curar pessoas aleatoriamente, você não me parece estar ligado com essa função do Espírito Santo, com essa função do dom de edificar o corpo ou de glorificar a Deus por meio de uma afirmação, de uma posição do Evangelho. Então, nesse sentido, o que às vezes a gente acha que é dom carismático, nem sempre é dom carismático. Isso vai ficar mais claro na nossa discussão na próxima aula, quando nós falarmos especialmente do dom de língua, tá? Que é talvez o dom mais problemático, mais questionado, mais discutido no meio de todo esse debate, tá? Então, encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Encerrando a nossa aula de hoje, eu quero fazer um fechamento com você, tá? Fazer um arrazoado final aqui do que de fato é importante nesse momento, tá? O que é importante você entender nesse momento? Os dons espirituais são capacitações dadas por Deus, pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, para todo membro da igreja.
a função dele é a edificação do corpo. Por quê? Porque o corpo precisa ser alimentado para fazer a sua tarefa, que é levar o evangelho a todas as pessoas. Então, nesse sentido, qual é a minha preocupação? Muito mais do que se os dons sobrenaturais ainda estão vigentes no nosso tempo, tá? Ainda estão vigentes no nosso tempo, muito mais é saber, eu estou participando da edificação do corpo? Essa é a preocupação. E é essa a preocupação de Paulo ali. O que ele está preocupado? Os coríntios estão se achando super espirituais e estão produzindo briga dentro da igreja. Então o que ele quer? Ele quer que a igreja se una ao redor do corpo, em prol do corpo, de maneira que o corpo seja alimentado. Então, qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Muito mais do que discutir dons carismáticos, é discutir unidade do corpo, é discutir sentimento de união do corpo e compreensão da necessidade da união do corpo. Os dons são para a edificação do corpo. Todo cristão tem um dom, todo cristão recebe um dom do Espírito Santo. Se você não sabe qual é o seu, ore e peça que o Espírito Santo lhe oriente a entender qual é o seu dom e engaje-se na igreja, engaje-se no corpo. Outra coisa importantíssima, você só vai saber qual é o seu dom quando você estiver engajado na igreja. Por quê? Porque o dom é para edificação do corpo. Isolado em casa, sozinho em casa, fora do corpo, você nunca vai descobrir qual é o seu dom, porque o seu dom ele tem uma função, que é a edificação do corpo, é a edificação da igreja. Se você não participa da igreja, não se envolve com a igreja, você não tem como saber qual é o seu dom, como é que você pode edificar a igreja. Dito isso, se você ficou com alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, não guarde dúvidas para você. Você pode enviar suas dúvidas para a gente aí, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, tá? vulmarjunior@ibopvh.com.br. Semana que vem a gente volta com dom de línguas e dom de profecia, o capítulo 14. Tem bastante questões ali interessantes, de discussão. A gente vai entender o que é o dom de língua a partir do texto bíblico. Nós vamos apresentar, óbvio, uma interpretação que é da nossa tradição, da tradição batista, da tradição mais conservadora, tá? Mas a gente vai tentar apresentar também as outras visões de maneira que você possa ter uma ideia geral do que se pensa acerca disso, certo? Então convido você a estar conosco domingo que vem para continuarmos o estudo sobre dons, agora falando sobre dom de línguas e de profecia. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e nos traga em paz na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Fique na paz, meu querido. Até a próxima.